Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos juntos aqui nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos refletir com vocês com a leitura de Miqueias, capítulos 5 e 6. Nós estamos nesses dias lendo os chamados profetas menores e me lembra, à medida em que nós avançamos na leitura dessas profecias, o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 13, sobre como hoje a nossa percepção é incompleta. Ao falar sobre o amor, em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo está falando do nosso amor uns pelos outros, mas especialmente do amor que vem de Deus por nós, um amor incompreensível, um amor sublime, mas ele diz que hoje nós vemos como através de um espelho, que naquela época era um pedaço de metal polido e a imagem era tão imperfeita, mas ele dizia, um dia nós o veremos face a face. Que maravilha pensar nesse dia em que nós vamos conhecer a Deus, não apenas o seu coração revelado através das Escrituras, mas encontrar o nosso Senhor face a face. Ele diz que hoje nós conhecemos parcialmente, há tanto que nós não compreendemos, há tanto que está fora do nosso alcance, mas um dia nós conheceremos plenamente, assim como plenamente nós somos conhecidos. E nesse texto o profeta Miqueias vai nos mostrar o que o Senhor exige de nós hoje, nesse período terreno de caminhada, cheias de dificuldades e um mundo caído, cheio de maldades, o que é bom para nós. Melhores escolhas que nós podemos fazer, o que o Senhor exige de nós. E ele resume em 3 passos. Isso não é muito comum na Bíblia, mas em Miqueias capítulo 6 nós vamos ver claramente esses 3 passos. Ele nos chama a praticar a justiça, a amar a fidelidade e a andar humildemente com o nosso Deus. Praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o nosso Deus. Então vamos pedir ao Espírito Santo entendimento. Hoje nós vamos ler Miqueias 5 e 6 e ao final dessa leitura eu e a Rafa queremos orar também pela sua vida e pela sua família. Vamos orar então, pedindo ao Espírito Santo a falar conosco, a ministrar Sim. aos nossos corações nesse tempo devocional aqui que nós temos juntos. Pai, obrigado pelo teu amor, a tua fidelidade e obrigado por nos convidar, Pai, a viver isso com o Senhor também. Nós colocamos diante de ti todo esse tempo devocional que nós vamos ter aqui juntos, pedindo, Pai, tenha liberdade de falar aos nossos corações, tenha liberdade de ministrar e de trazer ensinamentos e direção para cada um de nós. Nós queremos ouvir a tua voz e apresentamos a ti, consagramos a ti todo esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Diz assim então, Miqueias capítulo 5. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. E no texto original, capítulo 5, na verdade, inicia no verso 2. Bem conhecida profecia, também em meio a um contexto poético, profético, que talvez não compreendamos tudo, mas fica bem claro quando Miqueias 5:2 diz: Mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, uma cidade praticamente insignificante, tão miúda, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, ou em outros termos, a sua origem está na eternidade. Aquele que é eterno, que não cabe no tempo, viria a nascer como um bebezinho para crescer e se tornar o nosso Salvador, pagar o preço da nossa redenção, da nossa reconciliação e paz com Deus. E a profecia diz que Jesus viria e nasceria nessa pequena cidade de Belém, chamada Efrata. Desde Gênesis é mencionada Raquel, a esposa de Jacó, foi sepultada em Belém. Eu e a Rafa tivemos a oportunidade de visitar Belém uma vez, uma cidade bastante simples, hoje de grande, a maioria população árabe, um lugar que não é bonito, não é muito agradável, mas naquela cidadezinha insignificante, o Senhor Jesus nasceu. Por algum motivo, aquela foi a pequena cidade escolhida onde o nosso Salvador nasceria. Verso 3. Por isso, os israelitas serão abandonados, até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus.
Eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Muito lindo quando fala que ele estabelecerá e pastoreará na força do Senhor, não é na sua própria força. E cada um de nós não vivemos a nossa própria força, nós vivemos na força do Senhor. E diz que na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, eles viverão em segurança. Amém. Verso 5, ele será a nossa paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada, e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem pelas nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva, que não porá a sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre os rebanhos de ovelhas. Leão que ao atacar destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. A sua mão se levantará contra os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os cavalos de vocês e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com as suas obras de feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. E mais uma palavra de juízo, o Senhor está dizendo como ele disciplinaria e trataria o seu povo para os trazer dos caminhos distantes de volta para o caminho do Senhor. Destruirei do meio de vocês as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Nunca mais vocês se curvarão diante da obra das suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes de Azerá e eliminarei as suas cidades. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. Agora Miqueias 6. Ouçam o que diz o Senhor. Fiquem em pé. Defenda sua causa diante dos montes. Que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra. Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele entra em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzir você. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, tramou e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde-se da viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Mesmo quando o exército do faraó veio contra o povo do Senhor, ele, com uma mão poderosa, livrou o povo do Egito, fazendo passar meio ao mar por terra seca, e lhe deu uma terra prometida. Mesmo quando Balaão, aquele profeta, foi pago para amaldiçoar Israel, do alto do monte ele viu Israel lá embaixo, uma multidão, e ele abençoou. Ele disse, como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Verso 6, Miqueias 6, 6. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me diante do Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu primogênito por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Como Tiago disse no início, na introdução, o que o Senhor exige de nós, o que o Senhor exige do seu povo. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus.
Que linda. A palavra de Deus é tão preciosa. Nós vamos pausar aqui. Amanhã, ao ler o capítulo 7, a gente vai ler também o finalzinho do capítulo 8. Mas hoje queremos refletir com você sobre esses 3 passos que são orientados para nós na palavra de Deus. É raro a Bíblia colocar pontos assim específicos, mas aqui ele pontua a importância de andarmos humildemente com o nosso Deus. A cada dia, quanto mais nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, mais nós nos colocamos em uma condição para que no devido tempo Ele possa nos exaltar. E não é para nós sermos grandes, aparecer para quem? É para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa história e para que o Senhor possa nos dar a satisfação, o futuro de plenitude, de bênçãos que Ele tem preparado para nós. Assim Amém. como o orgulho precede a queda, a Bíblia ensina isso repetidas vezes, a humildade no nosso coração é o que nos vai de fato permitir conhecermos novas realidades, descobrirmos mais de Deus, assim como desfrutarmos relacionamentos mais prósperos na nossa sociedade, especialmente dentro do nosso contexto familiar. Então, que o nosso coração a cada dia se desapegue mais e mais de qualquer coisa que seja idolatria, amor ao dinheiro, qualquer apego, tradições religiosas, tradições familiares, para humildemente nos colocarmos neutros na presença de Deus. Isso se manifesta até mesmo na maneira como oramos, não como quem exige algo de Deus, mas como quem reconhece a grandeza de Deus. Amém. E confia que Ele tem o melhor para nós. E nós não precisamos nos posicionar de direita ou de esquerda, nós podemos nos colocar neutros na presença de Deus, ao entregar a Ele nossas preocupações, nossas causas, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, o amar, sim. A lealdade, a fidelidade é um chamado constante também dos profetas. Esse é o segundo ponto. Além de andar humildemente com o seu Deus, o profeta fala que o Senhor exige que nós amemos a fidelidade, porque isso é o melhor para nós. Qual é o resultado de uma pessoa que escolhe a mentira, de uma pessoa que escolhe trair os outros? Essa pessoa nunca vai experimentar verdadeira alegria e satisfação na vida. Então, por isso, a palavra de Deus nos ensina a escolhermos em todos os nossos tratos, em todo o nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa fala, em tudo que nós fazemos, que nós amemos a fidelidade, a lealdade que nós recebemos pela graça de Deus como um presente dele para utilizarmos nos nossos tratos. E em terceiro lugar, fala sobre praticar a justiça. Jesus disse que nós somos felizes, abençoados, como nós praticamos a justiça, porque nós estamos de fato vivendo o reino de Deus. A justiça não é fazer pelos nossos próprios esforços aquilo que nós achamos o melhor, mas a justiça é ensinada na Bíblia, especialmente em Romanos, capítulos 1 a 4, que nós somos justificados diante de Deus. Nós vivemos uma vida justa diante de Deus quando nós vivemos pela fé, não baseado naquilo que a ciência, que os estudos, que as pesquisas dizem, não baseado naquilo que nós achamos melhor ou quando nós agimos para agradar outras pessoas, mas quando nós agimos pela fé, e essa fé vem somente pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, praticar a justiça vem a partir do momento que nós buscamos conhecer o Senhor e nos alinhar, concordando com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E esses são os 3 princípios que Miqueias compartilha e nós destacamos hoje com vocês. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amém. Então vamos orar, então, pedindo ao Senhor para que nós possamos viver essa vida de justiça, de lealdade, andando humildemente na presença do nosso Deus, nós e nossa família, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. Ainda que talvez você possa estar passando por um momento onde você não compreende o que está acontecendo, um momento difícil, você pode ter certeza que Deus é esse Deus fiel, que disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Então, que nós possamos continuar andando fielmente com o nosso Deus, praticando a justiça, amando a fidelidade e colocando em prática a palavra de Deus. Porque essas são as melhores escolhas, mesmo diante de situações que não compreendemos ou não concordamos. Que escolha melhor nós temos se não confiar na palavra de Deus, que é fiel, se não adorar a Deus, dedicar a nossa vida para glorificar a Deus? Como Pedro, que olhou para a pessoa de Jesus, já tendo conhecido Jesus por algum tempo, e falou: Senhor, para onde nós iremos? Como quem pergunta: que escolha eu posso fazer na minha vida? Eu tenho opções? Só o Senhor tem
palavras de vida eterna. Amém. Vamos orar. Nós te damos graças, Pai, Sim, meu porque Pai. só o Senhor é Deus e não há outro além Não de há, Ti. Senhor, Não em nome apenas de nós não Jesus. temos muitas opções, não temos opções quanto a opção que o Senhor nos dá é boa, é agradável e é perfeita. Sim, Nós te meu louvamos porque, como lemos nesse texto, o Senhor é a nossa paz. O Sim, Senhor meu providenciou tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, para glorificar o Senhor e desfrutarmos individualmente como família o melhor que o Senhor já tem preparado para nós desde a eternidade. Por isso te louvamos pelo seu grande amor leal, pela sua fidelidade, pelo Obrigada, fruto meu do teu Pai. Espírito que o Senhor nos dá como um presente para vivermos a tua vida. Muito obrigado por todas as tuas bênçãos. Muito obrigado, Pai, pela história. Podemos olhar para o passado e ver tantos milagres Sim, que o Senhor já Senhor. realizou em nossas vidas, em nossa família. Sim, Obrigado meu Pai. pela Obrigada. tua bênção que nos enriquece e não acrescenta dores. Amém, Nós Senhor. recebemos tudo que o Senhor tem para nós e oramos nos apropriando dessa vida de justiça, de lealdade e de humildade na tua presença. Pedimos que o Senhor mesmo nos ajude a cada dia a caminharmos pelos teus caminhos, a trilharmos, Pai, o rumo que o Senhor tem para cada um de nós. Sim, Momento meu a Pai. momento, nos dê sabedoria, Pai, em cada escolha e decisão, em cada responsabilidade que temos diante de nós hoje. E nós sabemos que se nós fizermos a nossa parte, o Senhor certamente fará a sua. Amém, Nós clamamos pelos teus milagres, clamamos pela tua misericórdia, declarando a nossa completa dependência do Senhor. Repreende, meu Deus, tudo aquilo que é obra do inimigo contra as nossas vidas e famílias. Sim, Eu peço Pai, que o em Senhor nome dê de ordens Jesus. aos teus anjos a nosso respeito e que o Senhor paralise todo o poder das trevas, Sim, tudo que é Pai, enfermidade, paralisa em nome de tudo que é Jesus. escassez, tudo que é Sim, meu Pai, desespero, em nome nós de mandamos Jesus. fora do nosso caminho, Sim, em Pai, que nome assim do Senhor seja, em Jesus. nome de Tudo Jesus. aquilo que não provém do Senhor Deus para nós, nós mandamos fora do nosso caminho, Amém, Senhor, em em nome nome do de Senhor Jesus. E do Senhor recebemos paz. O Senhor é a nossa paz, Amém, tua Pai. provisão e o melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Muito Declaramos obrigada. sobre a sua vida a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Amém, Declaramos Pai. sobre a sua Recebemos vida tua paz, a bênção, da tua shalom do presença. Senhor. Paz Tua que paz. excede todo entendimento humano. Guarde o seu coração, guarde a sua mente em Cristo Jesus. Pai, nós oramos com fé e ações de graças Muito obrigada, no meu nome Pai. do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe Graças a muito o seu Deus. dia, sua família. Um Assim abraço para todos seja. vocês que estão online conosco. Deus abençoe a irmã Maria de Fátima, que pediu também. Nós vamos estar orando aqui pelos seus familiares. Irmã Maria de Fátima, que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês podem continuar enviando os pedidos de oração. Eu e o Tiago, pessoalmente, temos orado pelos pedidos que têm chegado até nós e sabemos que Deus tem cuidado de nós. Sim, Deus abençoe muito a sua família. Tenha um ótimo dia. Nós amamos vocês. Um abração.